Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 5 de junho de 2024 e o manancial de hoje pede que seja cantado o hino 137, O Pão da Vida. Vamos então? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, o pão da vida, a luz do mundo. Vamos então à leitura do manancial de hoje. A leitura da passagem bíblica, que inspirou o manancial de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Vamos à leitura? As divisões na igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. E o autor do manancial que se inspirou nessa passagem bíblica é o Aderson Costa, e o título é Alimentação Adequada. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Eu sou apaixonado por gatos, gosto de ver as peripécias e acrobacias de que eles são capazes quando saudáveis e bem cuidados. Para um gato crescer saudável, ele precisa, quando pequeno, do leite de sua mãe. Depois de algum tempo, vai precisar do alimento sólido, pois o leite não conseguirá mais o sustentar adequadamente. É assim que acontece com os mamíferos em geral. Na vida espiritual não é diferente. Quando nascemos de novo, precisamos nos alimentar do leite espiritual, que representa os primeiros passos da fé cristã.
Com o passar do tempo, precisaremos de um estudo mais aprofundado a respeito das realidades da fé. Paulo lembra aos coríntios que, apesar de já terem tido tempo, eles não haviam se desenvolvido adequadamente para receber este alimento sólido. Isso porque ainda eram carnais. Às vezes pensamos que ser carnal é estar entregue à carne, praticando atos terrivelmente contrários à vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. Ser carnal também pode ser pensar e agir como se nós ainda tivéssemos o comando e controle da nossa própria vida. Para crescer na fé, é preciso confiar que Deus é quem está no comando, e Ele sabe exatamente do que precisamos. Se você já experimentou um novo nascimento há algum tempo e ainda está se alimentando de leite, comece a cavar mais fundo para encontrar as verdadeiras maravilhas dos tesouros que Deus tem para você. A palavra de Deus provê alimento sólido e nutritivo para a nossa vida espiritual. Amém. E aqui, nesse manancial, ele está falando, logicamente, do nosso alimento espiritual, que é a palavra do Senhor diariamente, Com certeza nós precisamos muito da palavra do Senhor, mas lembrarmos que, eu vou dizer porque Deus tocou no meu coração de falar isso, porque eu estou passando exatamente por isso no momento agora. Que a gente precisa sim do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, mas também precisamos não só focar em cuidar dos outros, mas a gente precisa cuidar primeiro de nós, para podermos cuidar dos outros, E às vezes a gente deixa um pouquinho para trás, o cuidado com nós mesmos, E nós estamos ainda num corpo, a gente precisa cuidar desse corpo, Porque é um corpo que é o templo de Deus, que Deus nos deu para a gente poder cuidar também, Não ficar relaxado com esse corpo, porque a gente está nesse corpo, então a gente precisa se cuidar. A alimentação do Espírito é a palavra de Deus, mas a alimentação que a gente tem nessa vida também é necessário cuidar, Evitar comidas muito doces, muito cheias de sal, salgadas, fazer exercício físico, cuidar desse templo que é o Senhor que nos deu, Como é que a gente pode falar que a gente ama a Deus, a gente obedece, mas está esquecendo de você mesmo? Não pode. Você precisa cuidar de si mesmo, Parar um pouquinho de cuidar das pessoas. Você fala, ajuda, mas cada um precisa cuidar de si mesmo, Quando não tem como, que aí você precisa cuidar de alguém que realmente não tem condições condições nenhuma de cuidar de si mesmo, aí sim, você não tem como, você tem que abandonar um pouquinho a si mesmo, para poder cuidar de outra pessoa. Mas enquanto isso não acontece, é necessário você cuidar de si mesmo, senão daqui a pouco é você que morre, você que fica doente, você que fica mal, Porque esquece de você. Eu falo isso porque eu tô com algum problema de pressão alta, Eu tô com problema de pressão alta e são estresses também. Mas eu também estou me alimentando mal, estou acima do peso, Estou com sobrepeso, não estou praticando atividades físicas, Achar que esfregar chão de banheiro, achar que varrer, passar pano na casa, lavar louça, fazer comida, botar roupa no varal, isso é exercício físico? Não é exercício físico. Apesar de ser cansativo, não vai te trazer nenhum benefício, Então, não são exercícios físicos. Eu sou dona de casa, no momento eu estou como dona de casa somente. A gente acha que isso é exercício, não é. A gente fica muito mal, a gente fica... É cansativo, mas não é exercício físico. Então você fica doente porque você não está se cuidando. E Deus quer isso. Vamos pensar bem. Pensa comigo. Deus quer isso. Deus quer que você se mate, não se cuide para cuidar das outras pessoas, cuidar tanto das outras pessoas e não se cuidar, se deixar por último, se esquecer. Será que Deus quer isso? Porque se você não se cuidar, não vai ter você e você não vai cuidar de ninguém mais. E aí? Adiantou?
Se importar tanto com os outros e esquecer de você? Não adiantou, né? Olha só. Será que isso agrada a Deus? Esquecer de si mesma para poder cuidar dos outros? Não agrada a Deus. Então, não é ser egoísta, não. É porque se você não se cuidar, você morre. E como é que você vai fazer a vontade de Deus nessa vida se você não está se cuidando, né? Então, que a gente possa se cuidar melhor, cuidar do nosso alimento diário, que é o espiritual, né? Ler a palavra do Senhor, mas não esquecer de nós. Se a gente puder fazer alguma atividade física, né? Se puder fazer caminhada. Tem uns vídeos no YouTube muito bons que eu até parei um pouquinho de assistir por conta da vida corrida, mas não é para deixar de assistir. Tem uns vídeos sobre academia em casa mesmo, alguns exercícios que você pode fazer em casa, são muito, muito bons, só você dar uma pesquisada aí. E cuidar da alimentação, fazer um jejum também, né? Não comer comidas muito salgadas, não comer muito doce, não beber muito café também. Isso, eu gosto muito de café, mas eu gosto muito, eu bebo de manhã, bebo à tarde, e o café também ele ajuda a ter uma pressão alta, né? Mas se juntar, né, com sal, uma alimentação e tal. Então, assim, eu tô tendo esse problema de pressão alta, deixo aqui para falar, né? Que às vezes eu posso não gravar o manancial porque já acordei mal. Então, eu deixo aqui registrado e compreendam, se eu não gravar é por conta de algum motivo parecido com esse, tá bom? Mas fiquem na paz de Deus, não deixem de ler suas Bíblias, não deixem de buscar ao Senhor, mas cuidem do seu templo, né? O seu templo, que é o seu corpo, né? Também não só o alimento espiritual, mas o alimento para esse corpo enquanto estamos aqui. Depois é só na glória, vai estar tudo bonito, 100% de novo, né? Mas a gente está aqui, se Deus quiser que a gente viva 100 anos. E aí, como é que você vai chegar aos 100 anos? Tem que chegar bem, né? Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Então, que a gente se cuide primeiro, né? Para poder cuidar dos outros. Se a gente não se cuidar, se a gente não for um pouquinho egoísta, entre aspas, não é ser egoísta, mas a gente precisa, né? É necessário se cuidar antes de cuidar dos outros. Se a gente não for um pouquinho egoísta, já era. A gente não cuida de ninguém. Então, é mais egoísta ainda, porque você morreu, não tem como cuidar dos outros, né? Então, tá bom. Deixo essa importante lição, porque eu tenho certeza que, assim como eu estou passando por isso, tem muitas mulheres que passam pelas mesmas coisas e não prestam atenção. Só presta atenção quando vai parar na emergência, né? Aí, nossa, meu Deus, pressão 20/13, tá muito perigoso. Pois é, né? Isso é alerta, né? É alerta que a gente recebe e que a gente possa alertar outras pessoas, homens, mulheres, né, que também estejam passando por coisas parecidas, que é abraçar o mundo, mas esquece de si mesma. Então, não deixe acontecer isso, tá bom? Porque Deus que te deu o corpo que você está no momento, né? A gente vai virar pó? Vai, mas depois vai para a glória? Vai, e aí vai ser um corpo glorificado que Deus vai nos dar. Mas, no momento, estamos na carne e precisamos nos cuidar e nos amar antes de amar o mundo inteiro. Amém? Deus abençoe, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para esse assunto tão importante, que é cuidar também do nosso corpo terreno. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Vou ler aqui alguns capítulos, né, da Bíblia, como sempre faço. Alguns capítulos no final de um ano, né, a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. Então, vamos à leitura? E hoje nós iremos ler Provérbios 15, 16 e 17. Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada.
O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável procura dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é insensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbio 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos.
Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigos aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca a dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbio 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece, aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar,
e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até um insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Obrigada, Senhor, pelas suas palavras em Provérbios. E esse foi mais um manancial do dia 5 de maio de 2024. Que o Senhor possa estar abençoando todos nós, nos guardando, abençoando nossas famílias, nossos lares. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. E tenham todos um bom dia.